Formado em 2015 por comunicadores, artistas e apreciadores da música, o coletivo Avenida Independência, Música e Conteúdo, nasceu aqui em Juiz de Fora, com o objetivo de divulgar e fomentar a cena musical autoral independente de nossa cidade. Em junho de 2016, o Avenida estreou o seu mais novo projeto, Música na Faixa. Projeto que reúne 8 bandas autorais de nossa cidade em uma websérie e dividida em episódios. No programa de hoje, recebo a professora Lara Linhares, uma das coordenadoras do projeto, para falar mais um pouquinho deste coletivo. Lara, seja muito bem-vinda ao programa Culto Circuito. Muito obrigada, eu fico agradecida pelo convite. Imagina, ainda mais você que agora está com um projeto bastante inédito. Lara, como é que começou esse projeto? De onde que nasceu? Onde foi o nascedouro desse projeto? Bom, Leão, a Avenida Independência, que hoje é um coletivo, nasceu como uma revista digital na disciplina Jornalismo Cultural, que foi uma disciplina que eu ministrei na Faculdade de Comunicação da UFJF em 2015. A revista nasceu como um trabalho final dos alunos, e os alunos se envolveram tanto, e eu me envolvi tanto com o projeto, que a gente decidiu dar continuidade após o encerramento da disciplina. Então, a gente se organizou enquanto coletivo fora da universidade. Já começou com o coletivo, né? Já começou, veio a revista, depois a gente resolveu se organizar como coletivo para ampliar as nossas ações e continuar publicando a revista semestral, revista digital Avenida Independência. Então, a gente se organizou depois que a disciplina terminou, os alunos que fizeram a disciplina continuaram no coletivo, a gente agregou outros estudantes e outros profissionais e hoje a gente produz ações e conteúdos sobre o cenário da música autoral e independente aqui em Juiz de Fora e também na região. Você deixou bastante claro que somente o conteúdo do projeto é exatamente a questão da música. Essa música tem algum espaço de tempo? São músicas recentes? São músicas mais antigas? De pessoas somente de Juiz de Fora e região? O objetivo da Avenida é fomentar, principalmente, divulgar e problematizar o cenário da música autoral e independente aqui em Juiz de Fora e também na região. Por que na região? Porque a gente entende, a gente começou com um foco bastante geográfico na cidade, então a gente vai dar conta de produzir conteúdos sobre o cenário da música autoral independente. Então, quem está lançando disco, quem está produzindo show, enfim, quem está gravando em estúdio, quais são as possibilidades e as discussões que são interessantes serem desenvolvidas para auxiliar esse cenário, fomentar esse cenário, formar público. Então, a gente já produziu uma série de ações em prol dessa discussão, debate sobre a Lei Murilo Mendes e debate sobre jornalismo e música, enfim. Mas a gente entendeu que essas problematizações e essas discussões, elas não são ainda mais relacionadas à música, que hoje em dia a gente produz música e divulga música aterritorialmente. Então a gente entendeu que a gente precisava dar conta também de ampliar o nosso campo de atuação para além de Juiz de Fora. Então a gente está começando a trabalhar em algumas sessões dentro do site, dentro das nossas redes sociais, alguns projetos que a gente está começando a viabilizar estão dando conta da gente abarcar o cenário da música autoral independente que está além de Juiz de Fora. Então, Mas inicialmente somente com bandas da cidade, Sim, sim. Inicialmente era só com bandas daqui, artistas e bandas da cidade. E problematizações referentes à cidade, Tipo, Lei Murilo Mendes, que é o principal meio de lançamento de CDs. Os artistas de produção de CDs, hoje aqui em Juiz de Fora, é a Lei Murilo Mendes, Por mais que tenha uma série de problematizações, discussões que precisam ser feitas. Então, a gente entendeu dessa forma que não dava para ficar só em Juiz de Fora, até para a gente poder ampliar e ter condições de monetizar o coletivo e de agregar outras pessoas também para trabalhar com a gente, dar conta de outros públicos, porque o público do artista hoje, apesar do artista, a gente tem uma banda aqui em Juiz de Fora, uma banda X. O público dessa banda ela não é mais só de Juiz de Fora, porque essa banda divulga o trabalho através de uma rede. Divulga a própria cultura local. Exato, exato. E faz isso através de um território que ele não é demarcado geograficamente, que é a internet,
Então, às vezes tem uma banda daqui que tem curtidas e tem fãs e tem público até fora do país, né? Ou na região, ou em Minas Gerais, ou no Brasil, enfim. Então a gente tem que dar conta também de alcançar esse público que não é localizado geograficamente, né? Por isso que a gente entendeu que a gente teria que ampliar as nossas ações. O projeto Música na Faixa, no caso, poderemos entender também como um projeto Memória da Música local? Eu não tinha pensado por esse viés não, Leão, mas eu acho que ele serve bem como um registro de memória do que é produzido em termos de música autoral aqui na cidade. Né? O Música na Faixa, ele é um projeto financiado pela Lei Murilo Mendes, é uma das ações que o coletivo Avenida Independência realiza, né? Então a gente é financiado pela Lei Murilo Mendes Incentiva a Cultura e a ideia do projeto, que é uma websérie, né, é gravar com 8 artistas autorais, ou seja, que desenvolve trabalhos autorais, né, tem suas próprias composições. E aí a gente grava esses artistas em estúdio, a gente tem uma parceria com o Estúdio Maquinaria. Então a gente faz uma gravação aberta para convidados, não é aberta ao público, mas é uma gravação em estúdio e depois a gente tem um pequeno trecho de entrevistas e aí a gente lança esses programas a partir dessas gravações no nosso canal do YouTube e trabalha a divulgação de maneira bastante intensa. Nesse primeiro momento, vocês selecionaram 8 bandas, né? Sim. Mas com certeza, acredito eu, que tenha sido muito mais inscrições para poder participar desse projeto Música na Faixa. Como é que vocês fizeram essa seleção, essa triagem, uma vez que o Juiz de Fora considerando como o berço da música mineira? Sim. A gente recebeu, Leão, para esse edital, a gente abriu um edital público, né, de seleção, porque a gente já sabia que a gente ia receber uma quantidade significativa de inscrições, primeiro porque Juiz de Fora, como você disse, a gente tem um cenário de produção de música autoral de muita qualidade, né? Em termos quantitativos, a gente tem muitas bandas e artistas autorais aqui na cidade e também em termos qualitativos, os trabalhos são muito bons, né? Então a gente já sabia que a gente ia receber uma quantidade de inscrições significativa também porque a gente já tinha uma inserção na cidade, né? Então os músicos já conhecem a Avenida Independência e de alguma forma a gente criou uma rede de credibilidade interessante com os músicos daqui. Então a gente abriu um edital público e a gente recebeu mais de 40 inscrições só de artistas autorais daqui de Juiz de Fora, né? E a gente ficou bastante surpreso com a receptividade do projeto, né? Apesar da gente já contar com uma expectativa interessante em relação a essas inscrições, mas a receptividade realmente foi uma surpresa para o coletivo, uma surpresa feliz, e a gente entendeu que a gente deveria fazer essa seleção de modo mais idôneo possível. Então a gente formou uma comissão avaliadora, né, a gente chamou músicos de fora da cidade, então a gente teve nessa comissão o José Luiz Braga, que é um dos integrantes da banda Graviola, e o Lixo Polifônico de BH, que é uma banda que tem uma inserção no cenário independente de Minas Gerais, a Irene Bertachini, que é uma outra artista, cantora também de BH, que também tem uma inserção interessante dentro do cenário da música independente, e um dos integrantes da Avenida, porque é interessante também que tem alguém da Avenida, né? O Thiago Menini, que é músico também, e que fez essa seleção. Então a gente teve uma comissão julgadora formada por 3 pessoas, 2 de fora, uma de dentro da Avenida, para poder avaliar de acordo com critérios, objetivos que foram os mesmos. E aí dessas 40 e tantas inscrições, a gente conseguiu chegar em 8 artistas que foram selecionados, que foi bastante interessante também como que se configurou esses 8 selecionados, né? Então, talvez a gente não tenha tido a diversidade de estilos que a gente queria ter, mas a gente deixou a seleção de fato para essa comissão avaliadora, a gente não interferiu, né? Então, a gente selecionou esses 8 artistas e a gente já começou a gravar. O primeiro programa já foi lançado, né? E o segundo está em vias de lançar e os próximos também. Quem quiser acompanhar a Música na Faixa, acesse o canal do YouTube na Avenida. Vai ser um prazer, tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, eu estou com uma pequena curiosidade, até a partir do nome. Por que Avenida Independência?
A Avenida Independência. A Avenida, engraçado que sim, quem propôs esse nome, se eu não me engano, foi o Túlio Matos, que foi meu estudante, meu aluno, estudante da Facom, mas não estou me recordando muito bem, mas acho que partiu dele a ideia do nome. Quando ele chegou, e o grupo chegou para falar para mim, Avenida Independência, eu falei assim, não, esse nome está muito grande, muito confuso, né? Avenida Independência, isso é péssimo em termos de marketing para trabalhar, né? Difícil de pronunciar, difícil de escrever ali no e-mail, né? Vai confundir N, D. Fiquei super preocupado com isso. Mas colou, e depois eu pensei no simbolismo do nome também, que eles justificaram, acho que eles me ganharam com essa justificativa. Né? Porque a Avenida Independência, aqui em Juiz de Fora, hoje não é mais Avenida Independência. É a Avenida Itamar Franco, né? É a Avenida Itamar Franco. Então o nome é como se fosse uma resistência, né? Ele tem uma série de simbologias de resistência. Primeiro que a música independente já é uma música de resistência, né? Porque é uma música que é produzida fora de um mainstream de visibilidade, de gravadoras, de distribuidoras. Então ela já nasce com essa ideia de resistência, ou seja, os músicos têm que batalhar muito para poder produzir e divulgar música fora do mainstream, né? E o outro vínculo da independência, né, e de resistência é o fato de que pra gente foi lamentável a perda da nossa Avenida Independência, né? É o nome, né? O nome. Lara, vamos dar uma pequena parada que nosso tempo está esgotado aqui, mas já eu volto para conversar mais um pouquinho sobre música na faixa. O Curto-Circuito volta já.